como diz aí o nosso querido 38, uma cadelinha com os inimigos fortes da política, que são os inimigos do sistema, do PT. Ele sempre foi uma cadelinha que fazia au-au para qualquer ossinho sem carne que dessem para ele. E é isso que o Bolsonaro se mostra ser, um rato. E o que acontece com os ratos quando o navio começa a afundar? Tentar pular fora. Ele diz, cada cachorro que lamba a sua caceta. Desculpa aqui o português, mas é exatamente isso que fez o Bolsonaro. Cada cachorro que lamba a sua... É nenhuma surpresa, irmão, de verdade. Nenhuma surpresa, né? Ele disse isso em março de 2023, quando como é o nome dele? O Tenente Coronel Cid, que era o braço direito dele, só faltava dormir com ele. Ficava 24 horas por dia com o Bolsonaro. Ele disse, cada um que siga a sua vida. Eu lembro disso, eu estava aqui na Brada. Eu dei muita risada com isso, porque ri pra não chorar. Mas esse é o Bolsonaro, meu querido ouvinte. Falando aqui com toda a educação do mundo, esse é o Bolsonaro. Tem gente que acha que o Bolsonaro, eu não sei de onde as pessoas tiram que ele enfrentou, que ele é valente. O cara, na sua essência, eu não digo como político, não. Porque o Bolsonaro, agora aí dando entrevista, ele não está falando politicamente. Ele está falando como homem. E na essência dele, ele é um homem fraco e covarde. Eu nunca diria isso de qualquer pessoa. Óbvio que numa entrevista ou numa roda de pessoas, de uma pessoa que trabalhou comigo. Não, olha... Você não falaria isso de mim, não, Timóteo? Não, mas posso até brincar com você e falar, não, nunca vi. Mas óbvio que não, né? Pelo amor de Deus. Qualquer pessoa, né? Precisa ser você, qualquer um. Agora você vê que o Bolsonaro, ele vive para salvar sua pele. Ele não tem hombridade, tem coragem. Eu não estou, repetindo, não estou falando de atributos políticos, de articulação, de estadista, nada disso. Estou falando de homem, ele é muito fraco. Ele é mais fraco do que você imagina, viu? Já me disseram isso. Ah, vocês acham que me falou uma pessoa anos atrás, você acha que o Bolsonaro é fraco politicamente? É que você não conhece ele como homem. É isso aí, cara. Não tem mais o que falar. Depois eu vou comentar, vou pedir a Vanessa e ao Pablo, pra gente não atropelar a pauta. Vou falar também sobre a doação que ele fez ao Eduardo, de 2 milhões de reais. Vanessa Moreira, mas isso inicialmente. Timóteo... O que falar do Bolsonaro, né? Eu acho que eu já falei bastante aqui do Bolsonaro. E eu gosto sempre de falar, né? O adjetivo, porque ele adjetivou muitas vezes aí durante seu governo muita gente, xingou pessoas, sempre usava os atributos físicos, coisa de gente fraca, de gente baixa, né? Para poder contrapor seus oponentes. E sempre, na verdade, foi... Como diz aí o nosso querido 38, uma cadelinha com os inimigos fortes da política, que são os inimigos do sistema, do PT. Ele sempre foi uma cadelinha que fazia au-au para qualquer ossinho sem carne que dessem para ele. Mas contra os seus aliados, ele sempre foi feroz e um leão. E muitas vezes um covarde, né? Porque isso daí... não deixa de ser uma atitude de leão, porque ele está detonando a Carla, ele está desprezando a Carla. Eu, inclusive, fui uma defensora aqui, quando aconteceu o indiciamento da Carla, tudo, eu falei, a Carla optou por uma jogada muito errada. Ela deveria ter pedido clemência mesmo, dito, olha... exposto às coisas, eu ainda tenho dentro do meu sentimento, acredito até nas palavras da Carla, mas eu acho que o Bolsonaro, ele foi muito assim, se tivesse dado certo essa história do hacker, esse contato que a Carla colocou à disposição do presidente, se tivesse dado certo, ele teria simplesmente ignorado também o feito dela. Mas ele teria gostado, ela teria se tornado uma aliada, como deu errado, né? E não é por aí que funcionam as coisas. Quando você trabalha num time, quando você tem um grupo, o que dá errado, o que alguém faz de errado ali naquele grupo, você simplesmente tem que desprezar. Será que ele desprezou a Carla na época do hacker? Será que ele não conheceu, não foi para uma conversa com esse hacker? É muito fácil hoje ele dizer que não sabe de nada, que não tem nada a ver, que isso e aquilo, para poder tentar se isentar. E, assim, ele poderia ter dito isso de diversas maneiras.
A maneira com a qual ele fala, pra mim, só mostra que ele pode sim ter alguma coisa, pode ter conversado com esse hacker de fato, certo? Porque ninguém faz isso com um amigo, sabe? Ninguém faz isso com uma pessoa que sempre esteve ao seu lado, independente de você até gostar, porque tem as pessoas que são chatinhas, que gostam de você, mas que são leais a você. A Carla é essa pessoa para o Bolsonaro. E ele simplesmente desprezar dessa maneira, eu não tenho nada a ver com a deputada Carla Zambelli. Como é que você não tem nada a ver com a deputada Carla Zambelli? A deputada Carla Zambelli até hoje lambe toda a sua família. Até hoje fica aí. Inclusive, o meu ponto crítico em relação a ela é esse, sabe? Porque assim... Será que vai continuar agora, depois disso aí? Vai. Sabe por quê, Timóteo? Porque ela é assim. Ela escolheu a vassalagem. E assim, eu acho que a Carla, como ela tem uma origem muito de militância de esquerda, ela tem essa origem, né? Ela foi abortista, tem todo um passado nefasto, que muitos usam contra ela. Eu sou totalmente contra utilizar isso, porque ela já mostrou pelos frutos dela, pela maneira que ela vive hoje, que isso foi um passado do qual ela se arrepende. Então, agora ela, Timóteo, nesse aspecto aí do Bolsonaro, ela precisa enxergar quem ele é. Mas eu acho que, como ela vem dessa militância, ela não vai soltar a mão do Bolsonaro, sabe? E foi um grande erro dela, porque ela poderia ter ido à justiça e ter dito assim, eu não tenho mais relação com ele me despreza, me deixa em paz, deixa eu mandar meu mandato e tal, e ter pelo menos a condição de viver aqui no Brasil e deixar as eleições para um próximo momento. Pablo Sonati. Senhor, sobre esse caso da deputada Zambelli. Em áudio tá saindo aí. Não tenho nada a ver com a Carla Zambelli. Pronto, pode tirar. Valeu. Era só para dar mais uma introdução no seu comentário, Pablo. Pra ficar engraçado. Tá bom. Então, Timóteo, eu trabalhei em empresa privada, Timóteo, e eu era uma pessoa muito ingênua. Sinceramente, eu sempre fui uma pessoa muito ingênua. E tive que aprender na vida como que funciona a cabeça das pessoas. E o escrúpulo na empresa privada também acontece. Se na empresa privada as pessoas querem puxar o tapete o tempo todo, é inacreditável, viu? Querem puxar o tapete o tempo todo? Imagine na política. Então, achar que eram amigos, que o Bolsonaro era amigo, até confiei no Bolsonaro, confiei não, mas eu acreditei no Bolsonaro. E só que assim, né, eu acreditei, vai ser presidente lá, na minha vida ninguém, aqui dentro da minha casa é diferente como funciona. Mas acreditar quem está em torno deles ali, eu já participei desses comitê político, é uma nojeira. Sabe, davam dinheiro, Timóteo, do nada, sabe, até vieram me dar dinheiro, falei, que dinheiro é esse? Não sei pra quê, eu não sei se era compra de voto, que lixo que era aquilo, que eu saí. Então, no Brasil são só, eu não sei se não posso dizer bandidos, mas são pessoas de interesses escusos, que não dá pra confiar em ninguém, e o Bolsonaro é um desse. Por isso que ele conseguiu conviver tanto tempo na política, ali. Como que você consegue viver no esgoto por tanto tempo? Só se você for um rato. E é isso que o Bolsonaro se mostra ser, um rato. E o que acontece com os ratos quando o navio começa a afundar? Tentar pular fora. Achavam que ele era o capitão? Não, ele é o rato, ele quer pular fora do navio. Todo mundo está sendo preso, perseguido, e ele está tentando, com a sua popularidade, com o seu capital político, de todas as formas, se manter livre, entregando o Brasil para um monte de corrupto, Alcolumbre, Hugo Mota, olha, desgraçando o Brasil, acabando com o Brasil, acho que tão quanto o PT está. E é inacreditável, saiu uma pesquisa ontem que a população brasileira não quer saber nem de Lula e nem de PT. Eu até escrevi, não sei se você viu, por isso que emissoras como a Brado vão se destacar, porque se mantiveram isentos, vendo o que estava realmente acontecendo. Porque algumas emissoras se dividiram, né? Umas ficaram lambendo Lula, outras ficaram lambendo Bolsonaro. Só que o povo está acordando. E é isso, gente. Esse cara aí se mostrou ser um covarde que está tentando abandonar o barco para não afundar, e com isso abandonando as pessoas e entregando a cabeça de todo mundo. E a Carla Zambelli é infelizmente, sei lá, tonta, não sei, enfim. Para! Não vai embora não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora
youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.